E aí cada um, porque a vida é assim, vai se adequar, vai achando as suas conveniências e vai achando o seu espaço, vai se alocando no seu espaço de defender aquilo que acredita. Porque eu comecei falando de Hebreus capítulo 5, eu amo a carta aos Hebreus, todos os capítulos, porque exatamente por esse valor. Por exemplo, o capítulo 1 fala da importância de Jesus Cristo, porque a meu juízo está tudo aqui. E você falou muito bem. Para algumas pessoas é como se hoje ainda existisse um cabo de guerra, Deus de um lado, o diabo do outro. Isso não existe mais. O diabo está destruído. O Walter falou aqui, ele está destruído. As pessoas inferiorizam a cruz. Inferiorizam o valor da cruz. Inferiorizam... Você quer ver uma outra coisa que não tem nada a ver, mas tem a ver? Elas banalizam o sangue de Jesus tem poder. É uma das frases mais fortes da existência humana. Mas banalizaram. Banalizaram por conta dessas coisas. Pegam palavras e usam fora de contexto ou a seu próprio pretexto, dão um exagero descritivo que tira a essência e a realidade daquela pertence. Então, por exemplo, essa história da legalidade, isso tem um peso muito grande. E aí, eu vou juntinho com o Walter. O cara no púlpito, ele usa disso, até porque é um meio de manipular as pessoas e prender as pessoas. Se eu fizer uma campanha aqui destruindo toda a obra do diabo na sua vida, meu irmão, uma cambada de gente ignorante, vai pra lá. Ignorante aqui não é o estúpido grosso. Não. O ignorante é o que ignora conhecimento. Então eles vão pra lá. Porque eles se sentem debaixo de uma legalidade, debaixo de uma maldição. E a questão é muito simples. Aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. E eu vou completar isso aqui, porque é como o Walter diz. Eu sei o que eu falo. Eu não sei o que o outro escutou lá e entendeu. Agora eu sei o que eu falo. Aceitei Jesus Cristo. Eu não estou aceitando Humberto, não estou aceitando Walter, Eliel, não estou entrando para uma igreja. Quando eu reconheço Jesus Cristo na minha vida, recebo o selo do Espírito Santo, sou a habitação do Espírito Santo, recebo a paternidade de Deus, ora, eu vou me tornar tão refém dessas coisas que são muito menores, como você muito bem colocou. Eu vou dar ao diabo uma importância que ele não tem. E outra coisa, para voltar aqui ao que eu disse, na preocupação da comunicação do que o outro entende. Eu, como já conheço mais ou menos os outros dois debatedores, fiz uma linha aqui, porque o debate é muito célere. Não é? A gente fala aqui numa rapidez muito grande, não dá para dar uma aula aqui. Você tem que tentar ser pontual. E eu fui para um ponto aqui, porque eu sabia que eles defenderiam um outro lado, que em momento algum... Olha o que eu disse, não deve pecar, não pode pecar. Eu falei isso aqui. Então não pode, não deve. Eu citei o texto de João 5,18, eu citei só o final, o maligno não toca, mas vamos ao texto. Ele vai dizer o seguinte, aquele que é nascido de Deus, ora, não há discussão aqui, nasceu de novo, você acabou de falar, nasceu de novo. Aquele que é nascido de Deus não tem prazer no pecado. Quer dizer que ele não peca? Peca sim, mas ele não tem prazer. Há uma diferença aqui entre a pessoa que peca, useiro e vezeiro do pecado, chafurdo, pé na lama, e aquele que comete a falha, mas ele não tem prazer. Ele sabe que errou. Aí ele vai fazer uso do texto que acho que Walter usou, quando João diz, ó, não pequeis, mas se pecardes, aqui é a eficácia do que Cristo fez. Então, é isso aí. Então, olha a eficácia de Cristo sempre. A eficácia de Cristo não foi para resolver um problema circunstancial, foi para resolver um problema existencial. Ele morreu na cruz, anulou a condenação do pecado e nos deu vida eterna. Ponto. Isso ele já fez, não vai fazer de novo, não, nada, já está sentado à destra do Pai. O que faz hoje? O fato dele ter morrido na cruz hoje serve para nós como um ponto de defesa. Ó, pecou, errou, meu filho. Se arrepende, se conserta, se purifica. Agora, não tem peso de condenação. Pequei. Olha o que eu disse também dentro da minha fala primeira. Todos os pecados nos tornam vulneráveis. Eu não vou usar o termo legalidade, porque o diabo não pode usar de legalidade. Ele é um ser que ele já está condenado. Não usa de legalidade quem vive na ilegalidade. Ele não tem legitimidade para usar essa palavra. Como que eu vou dar legalidade ao diabo? Eu não dou legalidade de coisa nenhuma. Eu me torno vulnerável. É uma vulnerabilidade. É uma brecha para o linguajar melhor aí. É uma oportunidade que eu dou. Porque o pecado nos torna fraco. O pecado nos fragiliza, nos afasta de Deus. Aí, não vou entrar em discussão aqui, infundada, que não tem nada a ver com o tema. Como eu conserto isso? Já foi dito aqui, me arrependendo, pedindo perdão. Condenação não tem, me fragiliza sim. O que o diabo faz? O que ele fez com Jesus. A questão aqui é a seguinte, ele tentou Jesus, Mateus capítulo 4. Estava com fome e com sede. Ele tentou resolver o problema da sede de Jesus. O diabo faz isso hoje o tempo todo. Ele não toca, ele não entra. Agora ele usa pessoas, ele usa circunstâncias. Agora, já foi falado do diabo aqui, eu acho que esse ponto está claro, mas eu queria
voltar aqui, pastor Eliel, pela responsabilidade que nós todos temos e que o Walter falou aqui também, que o pastor Eli falou também. Então, precisamos acabar com essa ideia maniqueísta, meu irmão. Ou é o diabo ou é Deus. O bem e o mal. Esse bem e mal aqui é nosso. É nosso. A pessoa precisa assumir a responsabilidade. Tem coisas que não foi Deus, como tem coisas que não foi o diabo. Eu preciso ser responsável pelas minhas atitudes. Eu não posso viver a vida toda tomando decisão errada. Eu pregando, meu irmão, eu falei, eu tomei uma decisão errada ano passado. E falei com diáconos e pastores. É porque a vida, às vezes, torna a gente muito personagem. Não tá tudo certo, minha vida é perfeita, meus filhos são maravilhosos. Não tem isso não, Eliel. A gente erra, eu erro. Eu reconheci, tá lá no Facebook da minha igreja. Tá lá, eu falei, eu errei ano passado. Naquela coisa de, não é na hora do deserto que o crente avança, esse papo todo aí. Eu tomei uma decisão de uma coisa, depois eu falei, pô, não era a hora. Não era a hora de adquirir, não era a hora de fazer esse negócio. Errei, tive que parar, consertar. E daí, qual é o problema nisso? Agora, eu não poderia. Ora, fiz um negócio, não deu certo. A culpa é do diabo. O diabo se levantou, o diabo tá... Eu falei isso ontem, o cara dá uma topada e fala assim, o diabo tá furioso. Mas o que tem a ver o diabo com a topada dele? Não, pastor, mas passou alguma coisa que o diabo colocou para distrair ele. É muito melhor, até porque esse mundo espiritual tá muito além da nossa compreensão. É melhor eu parar e pensar o seguinte, aonde eu cometi falha? Aonde eu errei? Aonde eu errei? Jesus avisou a Pedro, vou fazer um desafio aqui, bom demais para debate, cai fora. E sai fora. Jesus avisou a Pedro. Alguns vão atribuir aquele aviso, o diabo está te cirandando e tal, ao momento que ele é tentado. Alguns vão atribuir isso aqui. Aí, pra gente ir embora, para eu parar aqui a minha fala. Aonde que o diabo aparece naquela situação que Pedro está rodeado pelas pessoas e é perguntado, quando Jesus está preso, está indo a julgamento e pergunta para ele, você é um deles. E o diabo e Pedro nega 3 vezes. Alguém muito melhor do que eu, Eliel, vai achar o diabo ali. Eu não vejo o diabo ali. Eu vejo Pedro rodeado por pessoas. Perguntaram a ele, você não é discípulo dele? Não, eu não sou não. Negou 3 vezes. E foi avisado. Então. Foi avisado. Então, o diabo na vida humana, ele personifica por atitudes nossas, decisões que eu tomo. Agora eu tomo uma decisão errada. Não, o diabo se levantou contra mim. Eu posso colocar a culpa na Covid, posso colocar a culpa no pastor, posso colocar a culpa em quem eu quiser. Mas a maioria das coisas, se formos muito sinceros, a maioria dos erros são culpas nossas. Volte ao Éden. O diabo não pegou na mão de ninguém, não carregou ninguém, não levou ninguém lá. E para piorar, hein? Na literalidade bíblica, que a gente não vai discutir aqui agora, foi uma serpente. Então, ou seja, o diabo não faz por você, ele só induz você. É você quem escolhe obedecer a Deus ou obedecer a ele.